Louvado seja Deus. Abra aí Salmo 34, verso 22. Tem uma mensagem aqui, irmãos. E por isso que eu falei, espero terminar hoje, porque tem uma mensagem poderosa aqui. E eu estava hoje lendo, meditando e falando, Deus, como que estudar o Salmo 34 foi proveitoso para mim, foi proveitoso para você, e está me inspirando a continuar fazendo isso em outros textos. E tanta coisa maravilhosa. Salmo 34, verso 22 vai dizer assim: o Senhor redime a vida dos seus servos, ninguém que nele se refugia será condenado. Amém? O Senhor redime a vida dos seus servos. E eu falei, gente, o Senhor redime a vida dos teus servos. Que palavra profética é essa aqui no Salmo 34? Lá, né, em tempos de lei, em tempos de Velho Testamento. E eu cheguei à conclusão que aqui no Salmo 34, verso 22, está uma das maiores revelações da graça de Deus no Velho Testamento. Porque Deus está dizendo que Ele redime a vida dos seus servos. E o que é redimir? Redimir é resgatar, diga resgatar. Indo um pouquinho mais profundo, redimir, se você for olhar no dicionário, você vai encontrar também readquirir, comprar de novo, ou trazer para perto, trazer de novo. Aí tem uma outra versão ampliada, e o significado vai dizer reconquistar. Então o que o texto está dizendo? O texto está dizendo que o Senhor redime a vida dos seus servos. Outra observação que a gente tem que fazer é que o texto está dizendo que Ele redime a vida dos servos. Então aqui não está falando de ímpio, aqui está falando de alguém que já serve, aqui está falando de alguém que já conhece o Senhor. Serve aquele que conhece o Senhor e que decidiu servi-lo. No nosso caso, nós decidimos servir ao Senhor. Quem é que decidiu servir ao Senhor? Diga aleluia. Se você decidiu servir ao Senhor, se você é do Senhor, por que você tem que ser redimido? Pegou onde eu estou querendo chegar agora? Se você já é dele, por que Ele tem que te comprar novamente? Por que Ele tem que resgatá-lo novamente? Por que Ele tem que readquirir? Porque mesmo sendo servos, nós caímos. Mesmo sendo servos, nós pecamos. Mesmo sendo servos, nós escorregamos. Ou você não? E o texto está dizendo que Ele redime a vida dos seus servos. E aí eu fiquei, gente, isso aqui é mensagem para muitos dias, mas eu preciso terminar hoje. Mas olha que coisa interessante. Deus jamais abandona os seus servos pelos seus erros. Fala, Deus jamais me abandona. Deus jamais vai te abandonar porque você falhou, porque você errou. E por mais que você escorregue num ponto muito fundo, por mais que seja necessário comprá-lo novamente, readquiri-lo, Ele vai fazer. E como que Ele faz isso? Pelo sangue de Jesus. Ninguém falou amém, gente. A Neide falou com a máscara. Ele vai lá e compra nova. Gente, isso é poderoso demais. Deus jamais te abandona pelos seus erros. Ele vai te redimir, Ele vai readquirir, Ele vai resgatar, Ele vai te levantar. Ele te ama, te aceita novamente. E eu vejo isso de uma forma tão poderosa acontecendo, porque aqui é uma palavra profética, mas nós vamos ver isso acontecendo de uma forma muito mais poderosa com a relação de Jesus com Pedro. O que Pedro fez com Jesus antes dele morrer, gente? Negou Jesus 3 vezes, meu pai, 3 vezes, negou feio. E aí, talvez fosse eu, talvez fosse você, nós iríamos falar, Pedro não está com nada não, 3 anos comigo, aprendeu, viu os milagres, viu o que eu fiz, me conheceu, na hora que eu mais precisava dele, ele me negou, 3 vezes ainda.
Ok, Jesus vai para a cruz, e Pedro de longe seguindo, e cada vez mais longe. Jesus vai para a cruz, ele morre, é sepultado. Ao terceiro dia acontece o quê? Ele ressuscita. E aí quando ele ressuscita, vem algumas mulheres visitar. Lembra aquilo? Lembra disso? Está lá, está aí nos evangelhos. Vem algumas mulheres visitar. E aí Jesus vai dizer o quê? Avisa para, os discípulos, avisa para Maria, tal. Melhor, ele vai dizer assim para uma delas, avisa para Maria, Madalena, e ele vai dizer assim, e avisa também para Pedro. É como se Jesus dissesse para ele assim: aqui, eu vou te resgatar. Você me traiu, você errou feio, mas o Senhor redime a vida dos seus servos. Meu irmão, não aceite que o inimigo venha soprar no seu coração quando você falhar, quando você errar, que Deus vai dar as costas para você. Deus jamais vai dar as costas para você. Amém ou não amém? Tem gente que eu já vi gente pregando isso aqui como se fosse mensagem bíblica, O cair é do homem, o levantar é de Deus. Mas na verdade isso é um ditado, com base talvez em Provérbios 24:16. Quer abrir para você ver o que está em Provérbios 24:16? Se o servo cair, o Senhor o levantará. Se o servo cair, o próprio servo vai se levantar a partir de algo que o Senhor já fez por ele, que é pagar o preço do seu pecado. Eu achei isso aqui sensacional. Provérbios 24, verso 16, diz assim: pois ainda que o justo caia 7 vezes, tornará a erguer-se. Por que o justo, quando eu falo de justo, não há nenhum justo sequer na terra, sim? Ou há? A Bíblia diz que não há nenhum justo sequer na terra. Por que nós temos hoje a posição de justo? Por causa de Jesus Cristo, por aquilo que Ele fez na cruz por nós. Ele pagou o preço do nosso pecado. A Bíblia diz que Deus o fez pecado para que nele nos tornássemos a justiça. Deus o fez pecado, quer dizer, pegou todo o pecado e colocou em Jesus, e pegou a justiça dele e colocou em nós. Posso ouvir um aleluia? Então o texto está dizendo que ainda que o justo caia 7 vezes, o justo vai se levantar. Por que o justo se levanta? O justo não vive na prática do pecado, mas quando ele cai, ele se levanta, porque ele tem no seu coração a certeza. E qual a certeza? O justo entende o amor de Deus e a sua misericórdia. O justo não ficará prostrado, porque ele sabe que na hora que ele cair, ele não precisa vir debaixo de condenação. Ele pode vir e falar: Senhor, eu sei que errei. Lembra que nós cantamos? Mas peço outra vez uma chance. E aí aquele Pedro que negou 3 vezes, foi aquele Pedro que Jesus chegou perto dele, e talvez ele tentou ali se esconder de alguma forma, e Jesus disse para ele: Pedro, você me ama, Pedro? Pedro diz: eu te amo. O Senhor diz: você me ama, Pedro? 2ª vez: eu te amo, Senhor. Jesus diz para ele: você me ama mais do que os outros, Pedro? Tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Deus faz daquele que traiu o pastor das ovelhas. Quem faria? Traiu, a gente quer cortar o pescoço, sim ou não? Deus faz daquele que traiu, que negou, o pastor das ovelhas. O servo vai ser redimido. O justo, quando cai, ele tem no seu coração, claro, Lamentações 3, verso 22. Oh glória! Quem sabe o que está escrito lá, hein, gente? Lamentações 3, 22. Quem sabe? Aleluia! O justo, quando ele tropeça e cai, ele sabe, ele lembra de Salmo 34, verso 20. E ele também lembra disso aqui, ó.
As misericórdias do Senhor é a causa do quê? De não sermos consumidos. A minha tradução tirou a palavra misericórdia, a minha tradução é um pouco mais fiel à original, e ela diz o seguinte: grande graça, ou melhor, graças ao grande amor do Senhor, é a causa de não sermos consumidos. Então aí você erra, você falha, você cai, mas Deus te ama tanto. E aí eu estava pensando nisso e veio no meu coração o Salmo 103, o verso 2 e o verso 4. Salmo 103, verso 2 vai dizer: bendize ao Senhor a minha alma, e não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos. E no verso 4 ele vai dizer que resgata a sua vida de onde? E a minha tradução fala assim: e resgata a sua vida da sepultura. Sabe o que é isso? Sepultura para mim, para você que é espiritual, é o estado de morte, pecado. Você dá um vacilão, dá uma vacilada, você vai para a sepultura, estado de morte, morte. Mas sabe o que o Senhor faz? O Senhor redime a vida dos seus servos. Lembra que nós lemos? Ele resgata você de onde? Da sepultura. E ele disse: eu já paguei o preço, eu não abro mão de você. Você pode dar um aleluia para isso, gente? Eu não abro mão de você. Volta para a minha presença. Se você entende que eu estou ministrando, diga amém. O Senhor tem nos chamado para a sua presença. Agora, nós não podemos esquecer que às vezes quando pregamos assim, tem algumas pessoas que, por já desejar viver uma vida de pecado, deixam de perceber algumas coisas. É certo que se você cair, o Senhor vai te resgatar. Todas as vezes que você cair, o Senhor vai te resgatar, Ele já pagou o preço por você. Agora imagina, o texto diz que Ele vai resgatar a vida dos seus servos. E quando nós lemos a palavra servo, nós lembramos de quê, gente? Fala de alguém que vive para agradar o seu Senhor, sim ou não? Ou não? Né? Servo no contexto espiritual nosso, a Bíblia diz que nós fomos feitos, entre aspas lá no original, nós fomos feitos escravos, servos, pela fé. Mas servos no contexto espiritual é aqueles que servem o seu Senhor com alegria, com gratidão e com amor. Então, quando o texto diz que o Senhor redime a vida dos seus servos, a gente precisa pensar também que ser servo é viver uma vida para agradar o Senhor. Eu tenho percebido, não aqui na igreja, glória a Deus por isso, amém, gente? Não mesmo, não aqui na igreja, não mesmo. Mas não estou falando isso aqui igual alguns pregadores falam, aqui não tem isso, não. Hoje eu estou falando que aqui não mesmo. A gente tem visto que muitos têm recebido o evangelho da graça como uma oportunidade para continuar errando, pecando. Ou melhor, continuar errando nós vamos continuar. Mas viver na prática do erro, do pecado. Deus redime o servo, mas o servo faz tudo para agradar o seu Senhor. A minha vida, a sua vida tem que ser para agradar aquele que nos ama, que nos separou, que nos escolheu, que nos chamou. Amém? Eu gosto de Gálatas capítulo 5, verso 24. Coisa linda que está aqui. Gálatas 5, verso 24. Aleluia. Cadê você que é servo? Cadê você que é servo? Aleluia. Gálatas 5, 24. Quem achou, diga glória a Deus. Diz: os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com suas paixões e seus desejos. Servos crucificaram a carne. Não vive mais para satisfazer as vontades da carne, vive para agradar o Senhor. Posso ouvir um aleluia, gente? Eu acho lindo que está aqui, ó, Gálatas capítulo 2, pertinho aí, olha, volta. Gálatas capítulo 2, aleluia, o verso 19, aleluia. Paulo vai dizer algo poderoso aqui, inclusive até o pastor Zé Marcos leu esse verso
lá na rede, na célula dos homens, um dia desse para trás, vai dizer assim: pois por meio da lei eu morri para a lei, a fim de viver para Deus. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Eu não anulo a graça de Deus, pois se a justiça vem pela lei, Cristo morreu inutilmente. Olha o que é que Paulo está falando. Que ele não anula a graça, isto é, ele não vai viver pelo princípio da lei, porque lei, as pessoas que vivem com base na lei, vivem com base no merecimento. Entende isso? Merecimento. O que é merecimento? Eu vou viver certinho, e porque eu vivo certinho, Deus vai me abençoar. É uma troca. Isso é lei. Eu vou fazer isso porque eu dei o dízimo, agora Deus tem que me abençoar. Aí não é Deus fazendo por você porque você o ama e nem porque Ele te ama. É porque você deu o dízimo, entendeu o que eu estou falando? Isso é lei. Lei é assim: porque eu orei, Deus vai me abrir uma porta. E se Ele não quiser? Não é? Lei é assim: porque eu fui no culto, hoje eu vou ser abençoado. É troca. Enquanto graça não tem nada a ver com troca. Graça é: o que eu posso fazer para alcançar o quanto Deus me ama? O que você pode fazer para equiparar o amor de Deus pela sua vida? É por isso que Paulo vai dizer que o amor de Deus nos constrange. Não há nada que você possa fazer para alcançar o quanto que Deus te ama, mas independente do que você faça ou deixe de fazer, Ele continua te amando. Legal isso. Independente do que eu faça ou deixe de fazer, Ele continua me amando. Quem entende a graça de Deus sabe disso. Então ele serve a Deus, não é para ter alguma coisa. Nós servimos a Deus porque já temos. Nós dizimamos porque já temos o amor do Senhor, não é para ter. Nós dizimamos e ofertamos não é para ser próspero. Nós dizimamos e ofertamos porque a bênção da prosperidade já está sobre a nossa cabeça. Está pegando o que eu estou falando? Você não faz para ter, você faz porque você crê que já tem. Isso é graça. Paulo está dizendo isso: eu não vou inutilizar a graça, eu não vou viver mais com base na lei, mas na graça eu tenho um estilo de vida de servo, que é agradar o Senhor. Não é viver de qualquer maneira, porque a graça me alcançou, posso viver de qualquer maneira. Não, porque a graça me alcançou é que eu não vou viver de qualquer maneira. Eu vou viver para agradar aquele que me chamou. Agora, o que eu estou tentando mostrar para vocês? É que se cair, se errar, não aceite palavra de condenação. E não fique amontoado num canto: ai meu Deus vai me castigar. Não, tudo que era castigo para mim e para você, Jesus já pagou na cruz. Aleluia. Entender essas coisas é maravilhoso. Sabe? Tudo. Falei disso ontem lá com a igreja. Falei: irmãos, se nós crermos da forma correta, nós vamos entender todas as coisas que está diante de nós. Mas se a gente crer da forma errada, nós vamos achar que Deus está nos punindo, que Deus está nos castigando, que a mão de Deus está sobre o Brasil pesando, etc, etc, sobre o mundo. Nós vamos entender tudo errado. Mas se a gente acreditar que Ele nos ama, que Ele é o Senhor. E aí, se você continuar lendo, gente, não dá tempo, eu preciso terminar. Se você continuar lendo o Salmo 34, verso 20, a parte B do verso 20 vai dizer o que, gente? Ele redime a vida. Oh glória! Ele redime a vida dos seus servos, e nenhum daqueles que nele confia será o quê? Condenado. Nenhum. Se há confiança no Senhor, não há condenação. A minha tradução diz assim: ninguém que nele se refugia. Refugiar é buscar um lugar de segurança.
Quem consegue encontrar esse lugar? Eu comecei lendo aqui o Salmo 91. Aquele que habita onde? No esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Refugiar no Senhor é encontrar nele segurança. Isso fala o quê? Fala de fé. Uma fé que te coloca na condição de eu sou protegido, eu sou guardado. Aleluia. Eu me refugio em Deus, nele está a minha segurança. Eu estou guardado nele. Posso ouvir um glória a Deus, gente? Eu estou protegido nele. Eu estou nele. Eu vivo para ele, para a glória dele. Minha segurança é o Senhor. Salvação, meu irmão, salvação é por fé. É por confiança, é por você depositar no Senhor, naquele que morreu na cruz por você, uma convicção no seu coração: nele eu estou seguro, eu refugio nele. Efésios 2:8 diz que pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus, e não vem de obras para que ninguém se glorie. É dom de Deus. Aqueles que nele se refugiam. Ninguém, eu gosto dessa tradução aqui, ninguém que nele se refugia será condenado. Todo aquele que refugiar nele, crer, depositar nele a confiança, descansar nele, confiar, fé, certeza que ele é o seu Senhor, certeza que ele é o seu Salvador. Quer ver? Deixa eu te mostrar uma coisa que é muito abençoadora. Gálatas capítulo 5 de novo. Quero encorajar você, se você tem facilidade de acompanhar as redes sociais aí. Pastor Aloísio José. Pastor Aloísio, lá da Videira de Goiânia. Ele está gravando uma série de mensagens estudando o livro de Gálatas. Dá uma olhadinha depois lá, procura lá no YouTube. Vale a pena. Gálatas capítulo 5 e o verso 4. Olha isso aqui. Salvação é por fé, não por obras. Gálatas 5, verso 4 diz: vocês que procuram ser justificados pela lei, traduzindo, vocês que procuram ser justificados pelas obras. Pegou, gente? Por merecimento, separaram-se de Cristo e caíram da graça. Meu Deus. Aquele que tenta se justificar diante de Deus pelas obras. Senhor, tu sabes, né? Eu jejuei essa semana. Ih, já caiu da graça. Senhor, tu sabes que eu te entreguei o dízimo hoje, então amanhã eu preciso de um milagre. Já caiu da graça. Tu sabes que eu fui na oração essa semana, hein, Deus? Então tem que acontecer alguma coisa. Já caiu da graça. Todo aquele que tenta se justificar pela lei, olha o que diz o texto: já se separou de Cristo e caiu da graça. Quando fala de cair da graça, pega isso aqui. Você, povo aqui tem mente apostólica. Quando fala de cair da graça, fala que a graça é algo mais o quê? Hein, gente? Fala que a graça é algo mais elevado. Tem gente que ainda prefere viver na lei, nos rudimentos da lei. Prefere viver nessa coisa do pode, não pode, faz, não faz. Ó, se você fizer isso, você tem essa punição. Se você fizer isso, você ganha isso. Tem gente que prefere viver nisso, porque não dá conta de viver em liberdade. A Bíblia diz que foi pela liberdade que o Senhor nos salvou. E o que é viver na liberdade? Viver na liberdade é: eu posso pecar, porque meu pecado já foi perdoado, mas eu não vou pecar, porque eu reconheço o amor de Deus por mim. Isso é ser livre. Eu posso beber, mas não vou beber. O que é ser escravo? Eu não posso beber, porque estou até com um problema, mas eu bebo, não dou conta de ficar sem. Isso é escravidão. Ser livre é: você pode, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Por quê? Como é que você avalia isso? Tudo nós podemos, mas nem todas nos convém. Por quê? A vida que eu agora vivo, vivo aonde?
vivo na fé do Filho de Deus. Nós vivemos um novo estilo de vida, diga aleluia. Mas o que eu quero deixar claro aqui no final desse Salmo 34 é que se cair, o Senhor vai te resgatar. E se vier temor no seu coração, põe uma verdade no seu coração, que aqueles que nele se refugiam, jamais serão condenados. Espero que a gente termine o Salmo 34 com chave de ouro. Amém? Que a gente termine com essa visão de que fomos chamados, separados, escolhidos para ser de Deus, para viver para Deus. Que você possa terminar aqui esse Salmo 34 pensando em Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Que o Senhor te abençoe. Que esta palavra vá e produza os resultados para o qual ela foi mandada.